O dia foi tranquilo. Esta terça-feira foi um dia de muita tranquilidade na capital federal. Foi dia até de ficar próximo ao lençol de água, ao lençol d'água aqui nas margens da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mas nós estávamos aqui para quê? Para lazer? Para turismo? Ah, você vai conferir o que aconteceu nesse dia na capital federal, você vai ficar surpreso do tamanho do estrago que nós causamos aqui no Senado e na Câmara Federal. Fica comigo, fica ligado. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD, ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal que leva a você tudo aquilo que envolve as pessoas com deficiência de todo o Brasil, de todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, deixa já o like, o joinha e vai compartilhando a nossa transmissão, isso vai nos ajudar demais. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, cabelos escuros penteados para trás, visto um paletó cinza, uma camisa branca com detalhe em azul na gola, e ao fundo eu tenho o anexo 2 do Senado Federal, onde nós estamos nesse momento na capital federal desde o domingo, aqui para debater tudo aquilo que vem sendo discutido em relação à reforma tributária, aquilo que nós apresentamos para vocês ontem de informação e aquilo que nós conquistamos no dia de hoje, nesta terça-feira de muito embate aqui no Senado Federal. Antes de mais nada, vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens de um dos nossos grandes parceiros. É isso mesmo, Lauisen, Laudos para Isenções. Fica ligado, você que mora na região, na Grande São Paulo, ali os municípios da Grande São Paulo, tem um recado da Lauisen, Laudos para Isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, Laudos para Isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e DETRAN, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen, Laudos para Isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen, Laudos para Isenções. Grande abraço a todos da Lauisen, hein? Grande abraço a todos os profissionais credenciados ao SUS e ao DETRAN que compõem a Lauisen, Laudos para Isenções. Muito obrigado. Mudei um pouquinho o cenário. O fundo agora tem o pavilhão nacional que fica no Palácio do Planalto. Continua à frente aqui do lençol de água aqui do Senado Federal, mas agora ao fundo a bandeira, o pavilhão nacional que está ali no Palácio do Planalto. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar o bate-papo de hoje. Primeiro, o dia começou muito cedo, e eu queria que vocês acompanhassem quando nós chegamos no Senado Federal, quase que nós acordamos o galo aqui no Senado Federal. Traz pra gente, Roland, o vídeo que eu gravei logo chegando no anexo 1 do Senado Federal. Olá pessoal, bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Amanhã começou muito cedo aqui em Brasília, nós já estamos em um dos anexos do Senado Federal. Nós temos duas reuniões agora pela manhã com equipes de senadores para tentar adequar o texto que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga na manhã de ontem. Há necessidade de ajustes, como nós anunciamos na live de ontem, e nós faremos isso de uma maneira constante, tanto hoje, quando há essa condição, depois ao meio-dia tem a leitura do relatório, e a tarde toda será de muita pressão aqui no Senado Federal para alterar
essa proposta de reforma tributária para que as pessoas com deficiência não sejam prejudicadas. Confira com a gente no decorrer do dia mais informações e à noite, às 20 horas, nós voltamos com o resumo do dia, daquilo que nós conseguimos conquistar de diferente aqui no Senado Federal, aqui na capital federal. Nós estamos aqui no anexo 2 do Senado Federal, fica com a gente. Chegamos porque nós tínhamos agenda com vários senadores hoje, vários senadores, várias assessorias de senadores para a gente mostrar o outro lado do texto da reforma tributária. A primeira senadora que nós visitamos foi o gabinete da senadora Tereza Leitão. Nós estávamos acompanhados de outras entidades e nós visitamos o gabinete da senadora Tereza Leitão. Roland vai mostrar para a gente as imagens do momento que nós estávamos reunidos com o chefe de gabinete da senadora Tereza Leitão, falando sobre reforma tributária, falando sobre os ataques ao BPC. Olha, acompanhe com a gente as imagens. Então a gente vai, né? Da luta não, mas que a gente faz. A luta se faz assim, gente. A gente só conhece a luta quando começa, né? A gente pode até se preparar para ela, mas a gente só sabe quando ela, né? Essa disputa. E hoje é cobiça sobre fundo público cativo, que é notadamente de educação e de saúde, que são recursos obrigatórios, tem uma avalanche de tiroteio contra. Bom, agradecer a equipe da senadora Tereza Leitão. Nós saímos do gabinete da senadora Tereza Leitão e nós fomos para o gabinete do senador Exalci Lucas. Por sinal, ontem conversei com o senador Exalci até tarde da noite. Acabou a nossa live de ontem e eu continuei conversando com ele. Mas eu queria que vocês imaginassem a ordem cronológica das coisas. Quando eu estive no gabinete do senador Exalci Lucas, confere comigo. Bom, pessoal, como eu havia dito ontem na nossa transmissão, eu conversei ontem à noite com o senador Exalci Lucas, que foi o relator da reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos, que fez uma emenda para nos atender, e agora pela manhã, a pedido do senador, nós estivemos novamente reunidos com a equipe do senador Exalci Lucas, que é importante nesse contexto todo. Debatemos aquilo que deveria ser benéfico para a gente na reforma tributária. O senador Exalci se comprometeu a levar adiante tudo isso, e agora a expectativa é qual é o momento adequado que nós teremos para que o senador Exalci pontue aquilo que nós estamos pedindo. Então, quero agradecer imensamente ao senador Exalci Lucas, ao doutor Inácio, a toda a equipe do senador Exalci Lucas, por ter nos recebido nesse momento tão importante, né? No momento em que o Senado vai debater o relatório do senador Eduardo Braga, e o senador Exalci, mais uma vez, se compromete conosco, se compromete com a nossa bandeira e a nossa batalha. Vamos em frente, tem muita conversa ainda hoje no Senado Federal. Bom, gratidão sempre ao senador Exalci Lucas. Temos que agradecer muito o apoio dele, que está nos dando nessa briga pela reforma tributária. Logo depois que eu saí do gabinete do senador Exalci Lucas, eu fui para o plenário da Comissão de Constituição e Justiça. E ele estava lá me esperando. Mostra aí, Roland, a foto que eu fiz ao lado do senador Exalci Lucas na Comissão de Constituição e Justiça, por favor. Bom, pessoal, hoje teve a leitura do relatório do senador Eduardo Braga, né, que muda a reforma tributária, em que ele disse uma coisa e fez outra. E nós alertamos o senador Exalci Lucas disso. O senador Eduardo Braga fala uma coisa e escreveu outra. Ele fala que está concedendo a isenção para até R$200 mil na aquisição de veículos, nos impostos que vão substituir o IPI e o ICMS. Detectamos não. O senador Eduardo Braga colocou um jabuti e ele colocou uma trava de R$70 mil, tanto para quem for comprar um veículo que vai buscar a isenção federal, quanto as isenções no caso do ICMS. Ele colocou uma trava de R$70 mil. Ele criou o teto, você pode comprar até R$200 mil, mas você vai ter isenção até 70. E esse alerta que nós tivemos com o senador Exalci Lucas, ele levou para o plenário hoje. E ele não mediu palavras. Eu queria que você acompanhasse trecho do que aconteceu na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde o tema apresentado pela ANA PCD foi destaque. Traz para a gente, Roland.
Primeiro eu quero elogiar o trabalho do nosso querido relator, que acatou muitas emendas, mais de 600 emendas foram acatadas, mas ainda ficou muita coisa fora que a gente precisa... Ficou fora, coisas importantes, eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para resolver. Eu estava insistindo para que essa matéria fosse para a CAI, porque aqui a gente tem limitações, por exemplo, questão de número de destaque, o número de sugestões. Eu até gostaria, antes da votação, de talvez não apresentar destaque, mas ponderar algumas presidente, algumas questões que são fundamentais. Vou dar um exemplo só. São várias aqui que eu tenho, mas vamos botar, por exemplo, a questão das pessoas com deficiência. Vossa Excelência acatou 2 emendas relacionadas a esse tema, mas o valor continua 70 mil. Não tem no Brasil nenhum carro que cabe uma cadeira de roda dentro. 200 mil. Não, tá aqui, estava certo que estaria assim. 200 mil. Então tem que dar uma lida, isso que eu tenho que ver, porque na prática... não, ótimo, era a proposta que nós fizemos. Então, bem, eu não sei se caberia alguma... porque a gente só tem direito, por exemplo, o PL a um destaque. Por isso é que a importância de ir para cá, como é que uma matéria de 2.000 emendas, 600 emendas acatadas, um relatório de 586 páginas, 24 horas, não tem sentido isso, senador Renan? Pode haver um regimento para cada matéria. Nós temos que seguir um regimento só, o regimento único. Se Vossa Excelência lê o regimento, o artigo 99, basta ler o regimento. Tá bom. Então, se é para cumprir o regimento, vamos cumprir o regimento. Mas não só quando interessa, porque o artigo 99 é muito claro, matéria tributária obrigatoriamente passa pela CAI, que é um mérito. Está no regimento. Então, eu estou ponderando isso, porque foi ótimo, mudou muita coisa, foram 46 emendas minhas acatadas, mas eu digo assim, ainda tem algumas questões que podem ser analisadas e talvez aceitas no relatório com os argumentos que a gente tem. Né? Eu não sei se a gente vai ter esse espaço para fazer isso. Presidente, entendeu? Vossa Excelência me permite aqui para contrapor a argumentação. Eu gostaria aqui, primeiro, de agradecer todas as palavras que foram ditas aqui pelos oradores e amigos e senadores e senadoras pelo esforço que nós tivemos. Mas o senador Exaussi recebeu de minha parte uma atenção para lá de especial. Eu passei por uma sabatina de 1h30 com o senador Exaussi. Ele com um livro com 200 emendas, me indagando uma por uma. As que eu tinha de memória, eu consegui responder. Uma delas, o do PCD, que são R$200 mil, não R$70 mil. E outras tantas. E pedi ao consultor-geral do Senado, doutor Danilo, que está ali, que recebesse o senador Exaussi e passasse por um outro conjunto de sabatina para que nós pudéssemos tentar, ao máximo, atender às reivindicações do senador. Agora, eu gostaria de ponderar ao senador e ao presidente Renan Calheiros o seguinte: nós teremos 2 instantes de pedido de destaque, senador Omar. Um será aqui, na CCJ, e outro no plenário. E no plenário, o PL tem direito a mais 2 pedidos de destaque. Ou seja, o que nós não podemos é ficar procrastinando uma matéria de tamanha envergadura e de tamanha importância para a macroeconomia, para a microeconomia, para o setor produtivo, para o contribuinte brasileiro, enfim, para todos. E, por fim, presidente, eu gostaria de dizer que eu tenho certeza que eu disse isso na abertura desse trabalho, que o relatório que eu apresentei não é perfeito, mas eu garanto a todos que o empenho, a dedicação, a vontade foi de fazer o melhor.
fazer com que a gente pudesse ter um relatório com segurança jurídica, com transparência, com simplificação, com clareza das alíquotas que serão aplicadas, para que nós pudéssemos ter redução de sonegação, redução do contencioso jurídico e que, por fim, o povo brasileiro ganhe com uma alíquota padrão menor. Portanto, eu faço um apelo ao senador Exaussi para que nós possamos seguir o rito, obedecendo a sugestão do presidente Renan, com as 24 horas de emenda, de vista coletiva. Nós debateremos amanhã, tenho certeza, o dia inteiro aqui na comissão. Vamos discutir sobre todos os temas, apresentaremos os destaques de acordo com cada partido aqui e depois no plenário cada partido também apresentará seus destaques. O senador Exaussi sabe, inclusive, de matérias que eu concordo com a proposta dele, que tem que ir a votos para que a gente possa saber qual é a opinião dos senhores senadores. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, Senador Omar, só um minutinho, senhor presidente. Só porque ainda falando sobre... Por favor. Agradeço até a deferência do senador Eduardo Braga, mas evidente que não deu para a gente passar todas elas, né? Chegamos na metade, estava na hora de falar com o ministro. Nós fomos até a última. E depois o consultor do Senado ficou até domingo. Nossa Excelência trabalhou sábado, domingo e tal. Não deu para a gente matar o restante. Ainda tem hoje à noite, ainda tem amanhã. Não, tudo bem, presidente, mas só para dizer o seguinte, eu preciso deixar registrado. Nós temos muitos problemas aqui que podem trazer consequências gravíssimas para alguns segmentos. Questão de cooperativas, por exemplo, posso dar o exemplo, pegar as cooperativas de médicos, vai ter um desastre. A emenda constitucional obriga, deu um prazo de 90 dias para o governo encaminhar aqui a lei da desoneração. Vai fazer um ano, não encaminharam ainda. E quando você fala do prejuízo das empresas prestadoras de serviço, alguém diz assim, não, mas lá depois na imposto de renda a gente vai resolver isso. Eu estou dizendo assim, tem muitos problemas gravíssimos aqui, né? A questão do Simples merece aqui uma atenção especial, mas são muitas, por isso que eu digo, eu vou tentar de alguma forma buscar algumas questões que são óbvias. Eu só pedi, quando a gente fez o trabalho na CAI, eu pedi a todos os segmentos, olha, só mande emendas assim com uma justificativa muito óbvia, que qualquer senador lendo vai dizer assim, cara, eu tenho que mudar mesmo. Então tem muita situação dessas que eu gostaria que os senadores que não se aprofundaram ainda nessa questão, que pudessem ler, as consequências de alguns setores e que eu estou alertando aqui. Por isso, não é que eu não estou procedendo nada, ninguém mais do que eu entende que é necessária uma reforma tributária, tem 30 anos que eu estou discutindo isso como deputado e agora como senador, mas o texto ainda merece alguns ajustes. Então, parabenizo Vossa Excelência, agradeço a deferência, mas nós temos sérios problemas ainda para ajustar. Muito obrigado, presidente. Bom, o senador Eduardo Braga continua dizendo que não existe trava de 70 mil. Nós mostramos isso para a equipe dele, que mesmo admitindo, não tem muito o que fazer. Ele apresentou o relatório, agora temos que apresentar emendas. Nós temos que corrigir o texto que o senador Eduardo Braga apresentou. Nós fomos atrás de mais um senador para pedir para que ele corrija o que o senador Eduardo Braga está fazendo. Fomos ao gabinete do senador Flávio Arnes. Traz para a gente, Rolando. Bom, pessoal, desde o início dessa batalha no Senado, o senador Flávio Arnes foi um dos nossos grandes aliados, inclusive apresentou a emenda ao texto da reforma tributária e nós voltamos ao gabinete dele hoje para trazer mais informações sobre o que o senador Eduardo Braga relatou no projeto da reforma tributária e de que ele está... o senador Eduardo Braga ele fala uma coisa e escreveu outra. Ele fala em relação aos tetos de uma maneira tão forte de que ele está trazendo um benefício para a gente, na verdade não é isso. A nossa visita ao gabinete do senador Flávio Arnes é para relatar e para tirar essas dúvidas e até mesmo para pedir que o senador Flávio Arnes vá ao senador Eduardo Braga e apresente a ele as justificativas de que ele está errado. Ele fala uma coisa e escreveu outra.
Então, mais uma vez, o grande apoio do gabinete do senador Flávio Arnes nessa batalha aí para a gente manter aquilo que a gente vem tentando desde o início desta violência tributária. Gratidão ao senador Flávio Arnes e a toda a equipe dele. Visitamos outros senadores também. O dia hoje foi de muita visita, para poder convencer de que esse texto apresentado na CCJ não é aquilo que a gente esperava. Bom, pessoal, chegou um certo momento que nós tivemos que produzir o texto para alterar o relatório do senador Isalci Lucas, do senador Eduardo Braga. Nós tivemos que produzir um texto. A pedido de senadores, nós tivemos que produzir uma proposta de emenda ao relatório. Quer saber onde é que nós trabalhamos para fazer isso? Não. Não dava para sair do Senado, ir para o hotel, trabalhar e voltar para cá. Quer saber o espacinho que nós utilizamos para trabalhar? Mostra para as pessoas, Roland, entender que quando você vem para Brasília, você não vem para passear, não. Você vem para trabalhar e você procura um canto para trabalhar. Vou mostrar para vocês o cantinho que eu redigi um texto da proposta de emenda ao relatório do senador Eduardo Braga. Mostra para a gente, Roland. Bom, pessoal, nós tivemos que hoje, de uma maneira rápida, redigir aqui um texto para indicar aos senadores para apresentar a emenda ao texto da reforma tributária apresentada pelo senador Eduardo Braga. E esse aqui foi o cantinho que eu escolhi. Esse aqui foi o cantinho que eu escolhi, aqui nesse corrimão aqui é o plenarinho, né, do Senado Federal. Foi esse o cantinho que eu escolhi. Está aqui a documentação, está aqui o material. Esse aqui foi o cantinho que eu tive disponível para redigir aqui a proposta que nós vamos apresentar para que os senadores apresentem emendas ao texto do relator Eduardo Braga. É aqui, ó, trabalhando aqui, ó, mochilinha ali. Esse aqui foi o cantinho que nós tivemos para trabalhar hoje. Bom, para mim o importante é eu conseguir trabalhar. Eu não tenho esse negócio de ficar trabalhando em salas, em bairros ricos, em condomínios fechados. Onde eu puder trabalhar, eu trabalho para apresentar aquilo que possa mudar o cenário em prol das pessoas com deficiência. E ali, nesse cantinho que você viu agora, eu produzi um texto para alterar a proposta do senador Eduardo Braga. Isso foi por volta de 1h da tarde. O primeiro senador a acatar a nossa proposta já se manifestou. A nossa proposta para corrigir esse relatório do senador Eduardo Braga foi acatada até o final da tarde desta terça-feira, já acatada de forma oficial pelo senador Jorge Cajuru. O Roland está colocando na tela aí a emenda que o senador Jorge Cajuru apresentou, atendendo o nosso pedido. E nessa emenda, o que é que nós estamos fazendo para corrigir o que o senador Eduardo Braga fez de errado? Primeiro, já que ele disse que tem isenção até 200 mil, nós colocamos na emenda de que não existe essa trava de 70 mil. Não existe isso, nós colocamos nessa emenda. Uma outra questão que o senador disse que ia colher, que a troca do veículo seria a cada 2 anos e não a cada 4 anos. Também está nessa emenda que nós apresentamos. Agora, nesta quarta-feira ao meio-dia, começa a discussão desse texto que o senador Eduardo Braga apresentou e as emendas também. E esta emenda, nesse momento, nós temos a emenda do senador Jorge Cajuru. Até amanhã nós esperamos ter outras emendas, outras manifestações para corrigir o que o senador Eduardo Braga colocou no relatório dele e disse uma coisa e fez outra. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós precisamos ter um compasso de espera até amanhã, até o meio da tarde, para saber o que é que nós conseguimos mudar e melhorar na proposta do Eduardo Braga. Nós temos que, como ponto principal, a questão do teto, né? O que nós queremos é que haja a isenção na aquisição de veículo até 200 mil reais sem nenhuma trava, ou que a trava seja 160 mil reais, que é o valor dos 70 mil atualizado
até agora, que há 15 anos ninguém reajusta os 70 mil. Então, a nossa proposta é que seja mantido os 200 mil para a isenção do IBS e do CBS, que substitui o IPI e o ICMS, em que haja a compra até 160 mil, seja com isenção total, e de 160 a 200 mil pague o proporcional. E todo 1º de janeiro haja uma atualização desses valores. Pedimos para que seja reduzido para 2 anos a troca do veículo e nós estamos trabalhando para esclarecer uma outra questão que está no projeto. De acordo com o senador Eduardo Braga, o imposto seletivo que vai abranger PIS e COFINS, quando você compra um carro hoje, você paga PIS e COFINS. A proposta é que tenha a isenção também em até 200 mil reais desses 2 impostos. Seria uma nova conquista que nós estamos ainda esperando para confirmar isso. Então, nós estamos brigando para que o ICMS e o IPI tenha a isenção total até 160 mil e de 160 mil a 200 mil pague o proporcional. E estamos só definindo para poder anunciar a você se nós conseguimos conquistar que haja a isenção integral de PIS e COFINS nos veículos até 200 mil reais. Seria algo em torno de 10% que hoje nós pagamos de imposto. E com a reforma tributária a gente pode mudar. Mas ainda não podemos comemorar nada. Ainda tem muito trabalho pela frente. Ainda esta casa aqui, o Senado Federal, tem muito o que fazer. E é aqui que nós vamos continuar amanhã trabalhando. Quinta-feira trabalhando. Nós temos muita coisa para fazer e nós não vamos parar agora. Para quem acha que nós viemos para lazer em Brasília, está muito enganado. Vai ter que morder a língua, porque nós estamos trabalhando e trabalhando muito. E se tiver dúvida, é só acessar hoje a emenda do senador Jorge Cajuru, que está lá na justificação quem é que propôs a emenda. Quem é que fez o estudo para apresentar essa emenda. E as outras que vierem também, nós vamos compartilhando com vocês. O que eu preciso é que vocês continuem atentos, que vocês continuem vigilantes, que vocês continuem acreditando no nosso trabalho. Porque aqui o trabalho ele é constante. Quando a gente acha que conseguiu avançar em alguma coisa, vem uma surpresa depois. E o que a gente não quer é ter surpresas desagradáveis. Nós não merecemos mais isso e nós vamos continuar trabalhando muito. Quero registrar demais a equipe da senadora Tereza Leitão, do senador Exalci Lucas, do senador Exalci Lucas, falo direto com ele. Essa é a confiança que nós conquistamos no Senado, essa é a confiança que a Ana PCD, tão jovem e tão criticada, já conquistou na Câmara Federal. E amanhã eu vou mostrar para vocês o que nós estamos batalhando para tentar evitar que as pessoas percam o benefício do BPC. Também fizemos isso hoje. Pessoal, muito obrigado. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Eu vou voltar para o Senado Federal, que tem mais coisas agora à noite, e nós vamos voltar para continuar trabalhando. Gratidão enorme. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem a Notícia em 1 Minuto, os shorts aqui no Diário PCD, aqui no canal da Notícia. Tchau, gente. Obrigado, valeu, fui.